Olá, boa noite a vocês que nos acompanham em mais uma rodada de lives. Hoje vamos para a quarta edição do nosso ciclo de lives aqui, falando ao vivo pelas páginas Bio Luiz Jornalista e pela página JNA Notícias. Hoje o nosso convidado, ele é deputado federal pelo Partido Solidariedade e foi deputado estadual também na legislatura passada. Ele é médico e ele também é militar da reserva não remunerada do Exército. Ele também atuou na linha de frente da pandemia do H1N1 alguns anos atrás, por isso ele tem propriedade para falar do assunto, porque além do mais, ele também é médico. Hoje nós vamos falar com o Dr. Leonardo, deputado federal, que falamos diretamente, ele está lá no plenário em Brasília, acompanhando a sessão e fazendo a live simultaneamente com a gente. E hoje vamos bater um papo sobre os assuntos que tomaram conta aí nas últimas semanas das discussões, que é o uso da hidroxicloroquina, os kits para o Covid, a corrupção envolvendo a pandemia e a aquisição de respiradores e insumos. Enfim, vamos falar sobre a pandemia do coronavírus. Por isso, para abrir a nossa live, fazer suas apresentações. Boa noite, deputado. Boa noite, Bill. Saudar todos os nossos amigos e amigas telespectadores. Nós estamos na rodada de lives. Saudar, nós estamos no canal do Bio Luiz Jornalista, do JNA Notícias. Muito obrigado, Juíne, e toda a região. Uma alegria estarmos juntos. A sessão acabou de acabar exatamente agora e foi convocada para amanhã, 11 horas, horário de Brasília. Eu estou em Brasília nesse momento, estamos acompanhando a sessão, discutindo sobre alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Estamos votando aqui, mas já encerrou, então a gente vai poder, com tranquilidade, fazer esse bate-papo franco para a gente conversar sobre essa pandemia, o que está acontecendo, falar tanto da minha experiência como médico, que trabalhou no hospital de referência para doenças infecto-contagiosas, tuberculose, hanseníase e outras, também no hospital estratégico, numa época, há pouco tempo atrás, uma outra pandemia que aconteceu há menos de 10 anos, que foi H1N1, que as pessoas não teve esse mesmo impacto, esse mesmo tamanho, mas também era uma doença que era por via respiratória e perdemos muitos brasileiros e brasileiras naquela época. Então, também estive na linha de frente. E agora, atuando como deputado e também estudando bastante sobre o coronavírus, que é uma doença... o Covid-19, a Covid-19 é nova, mas o coronavírus, há mais de 50 anos, nós já conhecemos. E já tivemos por 3 vezes essa doença no mundo, a última vez em 2012, no Oriente Médio, mas esta é totalmente diferente. A transmissão, como se alastrou pelo mundo. Então, nós estamos aqui acompanhando todas as pesquisas, tratamentos, protocolos, sugestões que envolvem esta doença. Então, estou aqui à disposição, eu que agradeço a oportunidade, Bill. Deputado, então para iniciar nosso bate-papo, vou falar sobre um posicionamento que você fez essa semana na mídia estadual, apontando aí alguns erros de metodologia adotados pelo Ministério da Saúde. Entre os erros, que é claro e evidente, como você mesmo aponta, que é a falta da testagem em massa. Você, em meio a esse turbilhão, os ministros da saúde trocaram aí 2, 3 vezes, estamos no 3º ministro, e você aponta uma falha na metodologia, você acha que precisa testar mais, fazer testes em massa. Por que você faz essa afirmação? Então, Bill, nós temos uma doença que ela é dividida em diversos perfis de paciente. Nós temos aquele paciente que tem a doença e vai ficar assintomático, vai apresentar um sintoma bem leve, que às vezes passa até despercebido por ele. Outros que vão ter sintomas que a doença, hoje nós sabemos que ela é dividida em 4 fases, de pré-sintomas muito leves e o outro que vai ter o sintoma, que é o sintomático. Então, 80% dos pacientes vão evoluir da maneira sintomática, não vão sentir quase nada. E outros 20% que vão evoluir com a doença e, infelizmente, uma parte do Brasil, em média de 5%, estão vindo a óbito. Então, a gente não tem como saber se não testar. Mas, lembrando que os testes para cada fase da doença, no momento que a incubação acontece, em média, demora 14 dias para aparecer,
tem gente que aparece com 5 dias da doença, outro com 10, mas em média 14 dias, e ali inicia o sintoma. Cada fase dessa inicia o sintoma tem um exame adequado para dar positivo. E se fizer antes, não dá. Mas se eu testo em massa, por quê? Por que em 2002, lá na China, teve um tipo de coronavírus, que é o SARS-CoV-2, nessa época, e foi controlado? Por que em 2012, que foi no Oriente Médio, o coronavírus esteve lá e foi controlado? Porque lá naquela época, só era transmissível, só passava para as pessoas quando a pessoa tinha um sintoma, quando ele tinha febre, quando ele passava mal, tinha tosse, aí ele transmitia. Agora, no Covid-19, as pessoas assintomáticas, que não têm febre, e nem sempre na primeira fase vai apresentar febre, elas transmitem para outras pessoas. Então, se eu faço o teste em massa, consigo diagnosticar as pessoas na fase inicial, eu vou conseguir isolar elas, vou conseguir tratar precocemente e evitar o contágio. Porque nós sabemos, é uma aritmética. Para cada pessoa contaminada, ela, daqui 5 dias, já são mais 3. Mais 5 dias, 19. E assim sucessivamente, se você não cortar a cadeia de transmissão, ao final de um mês, essa única pessoa vira mais de 300. Por isso que a gente vê tão rápido, se a gente não tiver o controle, o distanciamento social, as medidas de usar máscara, evitar aglomerações. Então, se eu testo, eu vou ter a verdade, saber quantos números de casos eu tenho, e aí que é o problema, que algumas autoridades não querem saber a verdade, né, não quer que os números apareçam, a gente fala sobre notificação, e eu sabendo a verdade, eu posso traçar uma estratégia, uma política pública de enfrentamento. Então, eu falo que nós temos que testar mais, e alguns países estão tendo sucesso, testando largamente a população. Quando testar, temos que treinar os nossos profissionais, porque quando testar, usar os testes corretos para aquela determinada fase, tem gente que não está fazendo isso, então você não pode esperar o teste para dar positivo para você começar a tratar, na minha opinião, e fazer o tratamento ambulatorial precoce. Por quê? O Ministério fala, olha, se você passar mal, sentir falta de ar, você procura atendimento médico, não você fica em casa. Não concordo, está errado, porque nós sabemos que tem a fase 1, a fase 2A, 2B e a fase 3. E tem estudos mostrando, como eu falo, ainda não há um consenso. Porque se tivesse consenso, não tinha tanta, nós não estávamos aqui debatendo, já era unanimidade. Mas tem vários protocolos do mundo diferentes, mas que mostram na prática que algumas medicações e algumas ações na fase 1, na fase 2A, ou seja, no começo, se eu tratar, vai impedir que esse paciente passe para as fases graves, que é a 2B, começa a ter uma reação inflamatória pulmonar muito grande, e aí as pacientes precisam de hospital, precisam de oxigênio, e a fase 3, que é, para que vocês entendam, é um vírus, né, que transmite, não é bactéria, é vírus, já está provado, isolado, tem muita fake news, falando um monte de bobagem por aí, e aí isso atrapalha e vai dar uma infecção generalizada e vai atrapalhar o sistema de fatores de coagulação, sim, e isso vai fazer que o paciente seja entubado, só que nós temos um número muito ruim. Se eu não conseguir, aí depende de idade, fator de comorbidade, tratar ou não, encerrar na fase 2A, os pacientes que vão internar aí, 40% a 60% estão morrendo. E aqueles que são entubados, acima de 80% morrem. Então, qual que é o objetivo, então? Esperar o paciente ficar na fase grave? Não. O objetivo, então, é tratar precocemente para diminuir a resposta. Quando eu falo inflamação, gente, é a nível celular, porque o vírus precisa entrar em um RNA, precisa entrar dentro da célula da pessoa. E é por inalação de gotícula de aerosol, saliva ou gotícula, ou por tocar. Então, se eu diminuo o número de vírus no organismo e diminuo a questão da inflamação, resposta inflamatória celular, eu vou evitar que esse paciente chegue grave. E aí as UTIs, é importante a UTI? Importante demais ter UTI salva vidas. Mas as nossas UTIs não podem ser necrotérios, porque as pessoas estão chegando muito grave lá. E olha o número assustador, acima de 80% vai vir a óbito. Então, eu tenho que evitar que eles cheguem na fase 3. Se eu trato corretamente antes, o paciente pode até chegar para a UTI, mas já vai chegar com a carga viral, uma resposta inflamatória e sem alteração na sua coagulação. Então, tudo isso é possível. Um bom exame clínico, profissionais da saúde bem treinados, já verem, triarem esse paciente, encaminhar o tratamento precoce
que seguir uma rotina de laboratório necessária. Então, por isso que eu falo que o protocolo do Ministério está errado. Falando, olha, porque daí ele está apostando naquele número que eu falei, que 80% não vai dar nada. Mas e aí, esses 20%, eu vou deixar ele uma loteria para saber quem vai ter a sorte ou não de ser os 80%? Eu não posso correr esse risco. Por isso que eu Ô, defendo deputado, o protocolo. o senhor falou sobre a importância do tratamento precoce e os riscos que o tratamento tardio ele causa, que além da superlotação das UTIs por um tempo prolongado, o índice altíssimo de mortes. E apareceram algumas alternativas que não são consenso para a comunidade científica, porém, alguns estudos têm mostrado que tem tido efeitos positivos. O senhor, inclusive, como médico, e tem colegas também que recomendam e já fizeram até o uso. Eu queria que você falasse, principalmente sobre o espectro político, por que a cloroquina e a hidroxicloroquina são motivo de tanta polêmica e por que politizam, levam tanto para o campo político, uma alternativa que eventualmente pode salvar muitas vidas. Pois é uma pena, porque politizaram o vírus, né? Colocaram a política no meio, e aí tem interesses eleitorais, tem interesses econômicos, tem diversos interesses aqui. Protocolos não são consenso. Todo protocolo tenta hoje, que é uma doença nova, achar a melhor alternativa, mas tem muita contaminação. Tem muita gente que contamina ele ou por interesse da indústria farmacêutica, interesse pessoal, interesse, enfim. Aqui vai diverso. Estou falando aqui como médico, como deputado, né? E a gente tem que saber que existem protocolos que admitem o uso da cloroquina, ou melhor ainda, da hidroxicloroquina, que já é a derivação da cloroquina, é a mais moderna, digamos assim, hidroxicloroquina. Claro, lembrando aqui, gente, que todo medicamento tem que ser prescrito pelo médico. Nós estamos aqui falando para ninguém correr para tomar por conta própria. Todo medicamento que a gente falar aqui tem que ser prescrito pelo médico, o paciente tem que aceitar, tem que ter condições de tomar, porque a cloroquina, a hidroxicloroquina, ela causa cegueira, lesão na retina, ela causa uma lesão no coração, uma arritmia cardíaca, sim, causa, mas o médico, ele no exame físico, fazendo um eletrocardiograma e na história do paciente, ele pode saber se o paciente pode ou não tomar. E se o paciente quiser tomar, e o médico achar que é uma boa solução, como eu falo, eu daria, eu tomaria, porque é uma guerra. Nós ainda estamos estudando, tá ainda várias coisas surgindo, muda toda semana. Então, não é porque o presidente falou, ou do Brasil, dos Estados Unidos, porque ele falou que não vamos usar porque o presidente falou. Negativo. E aí fica um lobby danado de outros remédios, e aí fica, né, alguns colegas médicos da área de saúde, não vamos usar, vamos aguardar estudo, não está comprovado. Beleza. Se nós formos aguardar um consenso, pode sair daqui 10 anos, e aí? As pessoas vão morrer? Eu acho que tem experiência clínica mostrando que pode dar resultado e o paciente pode usar, não vai fazer mal. Por que não usar? Por que essa teimosia? Esse é o grande questionamento, entendeu? Porque não tem estudo definitivo. Beleza, tem coisas na medicina que são consenso. Mas aí a gente vai ver que a Federação Brasileira de Ginecologia, a FEBRASCO, trata de tal coisa, e a Sociedade Brasileira de Ginecologia trata de tal forma, porque viu que aquela maneira é melhor. Tem pequenas alterações na conduta, mas os dois estão certos. E aí vai da minha experiência pessoal, eu usei um exemplo aqui bem comum, né, da ginecologia que é o dia a dia, mas pode ser em qualquer outra área, pediatria, da clínica médica, da cirurgia, que o cirurgião usa técnica X para fazer a vesícula, o outro prefere outra técnica, mas vai dar certo. Depende da experiência, daquilo que ele vê que dá certo, e que não vai fazer mal para o paciente. Então, se o paciente quer tomar e tem condições, por que não dar? Aí fica essa briga absurda, tem a maneira certa de tratar, tem a dose de ataque, tem o tempo correto, os miligramas do tratamento, que tem que ser orientado pelo médico. Tomar como profilaxia, ficar tomando antes, eu não recomendo. A profilaxia que é necessária será a vacina. Quando, com fé em Deus, tiver a vacina em breve, essa é a profilaxia correta. Você toma e evita, né? Por enquanto, a profilaxia é usar máscara, lavar a mão com água e sabão, usar álcool gel, ficar distanciamento de 2 metros, evitar aglomerações. Para quem pode ficar em casa, fica. Para quem tem, eu sou a favor com restrições, controlado, com números epidemiológicos. Por isso que eu falo do teste em massa. Se tivéssemos testes, poderia, até de certa forma, o comércio
algumas coisas estarem funcionando, porque nós estamos testando, estamos vendo ali. Se via que a infecção aumentava, segurava. Se não, a gente deixava as coisas sob controle. Mas sem ter esse aparato da ciência, não dá. Agora tem gente se baseando na crendice, no que eu penso, e não na ciência. E o Brasil sempre foi muito bom, Bill, em estratégia. Na HIV, fomos referência no mundo. Na Zika vírus, agora há pouco tempo, temos uma lição de como fazia para o mundo. Então, não adianta inventar roda. A gente está numa briga política, infelizmente, partidária, e aí querem trazer tudo para a discussão, brigam com tudo. A gente fala qualquer coisa hoje na rede social, vem gente te querer te desmoralizar. Você vem cobrar, como a gente vem cobrando o tratamento precoce, porque quem compra são os prefeitos, os governadores e o presidente da República, o executivo. O legislador não compra, porque o máximo que eu faço é levar o dinheiro para que possa acontecer. Mas quem decide são os gestores. Então não pode, o prefeito briga com o governador, que briga com o presidente, e aí cada um fala uma coisa, a população vai seguir quem? Fica em dúvida, e essa dúvida que está gerando um grande problema no Brasil. Deputado, o senhor é um dos defensores do famoso kit Covid, da distribuição em massa, controlada, logicamente, mediante recomendação médica, mas através da rede pública, a distribuição do kit Covid, que já vem acontecendo, inclusive, em alguns municípios aqui de Mato Grosso, a exemplo, o município próximo aqui de Sapezal, que tem feito a distribuição controlada desse kit. Quais são os medicamentos que fazem parte desse kit? E por que você acha que ele é uma alternativa viável? É por causa do preço? Ele é barato em comparação aí com os caríssimos e superfaturados respiradores? Ou porque ele ajuda nessa parte preventiva e reduzir os riscos de mortes aí? Então, mais uma vez a gente vai forçar que a gente não para evitar a automedicação, as pessoas não precisam correr para as farmácias, porque já estão correndo e está faltando medicamento para quando a pessoa precisar tomar, não vai ter. Porque não é para tomar antes, não é para tomar, vou ficar tomando isso aqui, que eu vou evitar o coronavírus. Infelizmente, ainda não tem uma medicação que eu tome e evite o coronavírus. Ainda não tem estudos nesse sentido, não tem um remédio ainda que faça isso. Se alimentar bem, tomar zinco, vitamina D, vitamina C, comer, estar com a minha saúde mental boa, meu físico dentro do peso, é bom para toda doença. A imunidade está em cima, é bom para tudo, inclusive também para evitar as comorbidades e responder melhor a qualquer doença, tá? Agora, por que a gente fala kit COVID? Para a população entender que é um conjunto de medicações prescritas pelo médico, somente sob prescrição médica, não é para tomar antes, não é para profilaxia. Essa pessoa passou pelo médico, tem um acesso ao ambulatório, tem o sintoma, ele vai ser classificado nessas fases que eu falei da doença. Ele receber precocemente a medicação. E aí tem diversas, gente, que aí pode ter lugar que está colocando a hidroxicloroquina, por exemplo, mas tem gente que não concorda. Tudo bem, tem estudos bem adiantados que falam de um antibiótico, né, que podem ser, nesse momento, azitromicina, claritromicina, está presente, que já é quase um consenso. Tem um remédio para febre, para dor, dipirona, eu gosto muito. Para quem é alérgico, paracetamol, por exemplo. Tem estudos mostrando que a ivermectina reduz a carga viral, e aí tem a dose única, pode estar contendo lá, mas tem casos, dependendo da classificação pelo médico, pode usar. Tá? Estão falando de outros remédios, a Anita, por exemplo, também reduzindo a carga viral. Na fase 2A, o uso do corticoide, a dexametasona, saiu um estudo muito recente falando do benefício dela, mas tem comprimidos orais que podem substituir, mas a dose vai variar pelo peso da pessoa. Também na fase 2B, já falei, esse kit seria logo para a primeira fase, que ele é mais simples. Depois requer avaliação e acompanhamento médico. Tem estudos falando também com anticoagulantes, mas aí eu peço que todos tenham prescrição médica, mas principalmente, desde o mais básico que eu vi, já fazendo um antibiótico, uma azitromicina, uma ivermectina e uma dipirona, deveria ser distribuído para a população de maneira gratuita com prescrição médica. Ou outros esquemas que tenham consenso de fazer naquele município, mas que tratem para diminuir a carga viral, para diminuir o número de vírus do organismo, porque a resposta inflamatória vai ser menor e a gente pode ir para essa segunda fase, usando o corticoide. Não é um anti-inflamatório comum,
é um anti-inflamatório, mas o corticoide. Mas tudo isso é prescrição médica, minha gente. Aí o que acontece? Como o Bill estava falando, as pessoas aí, os gestores, é importante ter respirador? Sim. Mas se eu colocar 1.000 respiradores hoje, não vai ter lugar para colocar, não vai ter profissional para manuseá-lo e operá-lo, e não vai ter condições de chegar agora. Então, é importante ter UTI? Sim, mas eu tenho que tratar antes para esse paciente não chegar grave. Se ele chegar grave, vai ser só para morrer, para dar aquela falsa sensação de que foi feito tudo o que se podia. E isso não é assim. Por isso, o tratamento precoce é importante para evitar essa fase grave, para que o paciente não chegue ruim. E aí gastam milhões de reais, nós estamos vendo aí, em respiradores, superfaturados, e depois, acho que, como eu falo, vai ter uma grande operação no Brasil, porque, infelizmente, estão aproveitando esse momento de calamidade pública para não fazer licitação, para passar por cima de burocracias, comprando equipamentos superfaturados, e a gente vai ter que fazer minuciosamente uma pesquisa, fazer uma varredura, porque o que tem de gente mal intencionado é demais. Mexeu com o ser humano em qualquer local, ele é passível que aconteça corrupção. Isso não é só na política, não, em todos os lugares. Então, nós vamos ter que acompanhar em cima. Eu tenho uma lei para tornar hediondo o crime na saúde, para dar cadeia mesmo, para não ficar solto, e a gente tem que ficar atento a isso. Então, o kit Covid, ele custa menos de R$50. E comprar respiradores, milhões. Então, alto lá, por que estão investindo lá milhões, superfaturado, e não tem uma dipirona, não tem um antibiótico para dar para o cidadão na unidade de saúde? Está errado. Então, tem que ter remédio, sim. Falta remédio, a gente sabe, mas aí prefere investir milhões de reais erradamente e não tem um básico para tratar o paciente. Então, é uma crítica que eu faço muito grave. Entrando aí nesse tema que o senhor acabou de falar, que já seria o próximo tema aí da nossa pauta, é a Operação Covidão, que o senhor prevê que deva acontecer após a pandemia. Muitos gestores têm se aproveitado aí das situações e decretos de calamidade pública para fazer uma verdadeira farra com o dinheiro público, comprando sem licitação, produtos superfaturados. Já vimos casos de comprar respiradores em loja de vinho e por aí vai. E, por outro lado, o senhor tem um projeto de lei que você apresentou em 2019, que é o projeto 739 de 2019, que torna, como o senhor já disse, crime hediondo, crimes de corrupção dentro da área da saúde, com recursos da saúde. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses casos de corrupção que têm acontecido e quais as medidas que esse seu projeto prevê. Porque, por exemplo, em muitos lugares nós vemos prefeitos e governadores comprando respiradores de milhões, como o senhor já disse, mas o básico falta. Tem o respirador, tem a UTI, mas falta o insumo e principalmente o material humano. Então, fala um pouco sobre esse projeto de lei, o PL 379 de 2019. Foi um dos primeiros projetos que eu apresentei aqui na Câmara Federal. Esse projeto prevê mudança, né, no Código Penal, porque torna todos os crimes cometidos contra a saúde no processo de licitação, de compra, enfim, formação de quadrilha, dar golpe no dinheiro público. Vou traduzir bem simples para a população nos entender aqui. Porque hoje o que acontece? A gente vê que esses crimes aí, toda hora a gente vê noticiário, crimes contra a saúde, né? As pessoas roubando na saúde, porque tem muito recurso destinado para a saúde, e não dá nada, a gente não vê ninguém preso, não vê o cidadão paga a fiança lá e sai, vai responder em liberdade. Isso, pelo amor de Deus, todo crime merece cadeia. Mas o cidadão roubar na saúde, olha só, minha gente, vai morrer gente. Sabe? Pelo amor de Deus, então é inadmissível, porque se falta o dinheiro para a cirurgia, para o exame, para a medicação, alguém vai morrer. Isso é claro, e a gente sabe que falta leitos no estado de Mato Grosso, por exemplo, gerais, para atender. Não é de agora. Falta UTI, faz tempo que falta. No último governo aumentou bastante, mas principalmente nós temos uma região noroeste, que aí a região precisa ter mais suporte. As regiões mais afastadas da capital, a região nordeste do Mato Grosso e noroeste, que são vocês, sabe do que eu estou falando, da dificuldade que é. Sabe do que eu estou falando no dia a dia. Então, quando você imagina isso pelo Brasil afora, então, quando você vê o roubo na saúde, isso vai diretamente matar alguém.
Então, eu fiz esse projeto de lei 379 de 2019, que prevê que ele se torne crime hediondo. Daí não tem fiança, daí terá cadeia, daí terá uma punição mais dura daqueles ou daquele que querer roubar na área da saúde. Esse projeto acabou sendo apensado a um projeto que tem de mudança do crime hediondo do ex-senador e ex-governador Pedro Táxi e também do ex-deputado federal Cabo Daciolo, que também tratou desse tema. Mas, infelizmente, a gente está vendo esse projeto parado, porque não há interesse geral para barrar a corrupção no Brasil. Nós precisamos ter uma mobilização nacional das pessoas, cobrar para que esses projetos que arrocham contra a bandidagem, que dá cadeia, que dá punição ao crime de colarinho branco, que as pessoas conhecem assim, ande mais no Brasil. Então, que esses projetos que a gente tem coragem de apresentar, tramitem. Então, a gente vem apelando para que, pelo menos a minha parte, o ideal é que ele todo andasse, com essa mudança desses 3 parlamentares que propuseram, cada um a sua época. A gente propôs arrochar mais o crime hediondo no Brasil. Mas a minha parte, que é da saúde, a gente gostaria que ela desapensasse e andasse, principalmente nesse momento agora, porque daria cadeia, punição para essas pessoas que querem roubar. Então, a gente prevê, sim, e eu peço ao Ministério Público, aos tribunais de contas estaduais e da União, às assembleias legislativas, às câmaras de vereadores, e nós a fiscalizarmos, ao povo fiscalizar esses recursos. Porque muitas vezes a gente manda muito dinheiro para o Estado, e às vezes a gente entende a burocracia. Você manda dinheiro há 30 dias para passar a primeira parcela. Aí demora o dinheiro que fica. Para que ficar esse dinheiro lá mais de 30 dias e os municípios, os hospitais precisando? É inadmissível, é um absurdo. Nós temos a questão da burocracia também que impede. Nós temos que fiscalizar o porquê a burocracia, se não existe motivação política para esse dinheiro não chegar nas regiões. Depois, quando chega, fiscalizar o gasto, né, como é que foi gastado, exigir saber como é que ele foi, as câmaras de vereadores saberem como foi gasto esse dinheiro, com o quê, e cadê as notas fiscais e os números, e os tribunais de contas, o Ministério Público está atento a isso, porque, infelizmente, no momento de desespero, a gente está trabalhando muito, está chegando muito recurso financeiro, e vai chegar a semana que vem da bancada, 61 milhões de reais está previsto chegar da bancada do Estado do Mato Grosso, por exemplo, para o Fundo Estadual de Saúde, para o combate ao coronavírus. Estamos aí trabalhando muito forte. Em Brasília, a bancada se uniu, que é os 8 deputados federais, os 3 senadores, para fazer chegar esses recursos. A gente tem que acompanhar, tem que destravar a burocracia e acompanhar quando eles chegarem nos municípios. Com toda essa crise, toda essa pandemia, está provado que o recurso existe. Infelizmente, o Brasil é o país da burocracia, mas nós ficamos na torcida, deputado, para que esse projeto seja assim aprovado e que esses bandidos que se escondem atrás de um cargo público e se aproveitam para roubar no momento de fragilidade, principalmente da saúde, vão para a cadeia. Então, a gente tem que parabenizar o senhor por esse projeto de lei e fica na torcida para que ele seja aprovado. Deputado, uma outra situação que a gente acompanhou e ela também acabou sendo bastante polêmica aí na imprensa a nível estadual, que foram os 81 leitos que foram desabilitados. Por que esses leitos foram desabilitados? A burocracia travou nesse momento que tanto precisamos, ou foi responsabilidade por parte da saúde, da gestão da saúde estadual? O que aconteceu? Então, a gente conseguiu aqui aprovar diversas leis. Uma delas aqui, os deputados federais participaram, foi para que houvessem novas habilitações de leitos de UTI. Isso lá atrás, nós estamos falando de bastante tempo atrás, no início da pandemia, e alguns hospitais no estado de Mato Grosso entraram com pedido de ampliação, de habilitar novos leitos, e o governo federal fez esse repasse. Só que precisava seguir algumas regras, não era só mandar o dinheiro, recebeu e tá bom, não. Precisava que esses leitos existissem, que pessoas estivessem ocupando esse leito. Eu tinha uma regra a cumprir. Se não cumprisse essa regra, o Ministério teria o dinheiro devolvido, passar para o Ministério. Então, assim, nós vimos assim, essa briga, essa desunião, de não falar a mesma língua, de procurar todo mundo se unir, fez com que certos hospitais e municípios não conseguissem cumprir, e olha o resultado aí. Hoje, Bill, falta leito. Nós não temos leito.
Ontem era 0. Ontem só tinha leito infantil. Eu não vi o boletim de hoje ainda, não tinha, que eu estava na sessão. Mas ontem, dos leitos que haviam, era só leito infantil, tinha um leito adulto em Alta Floresta indisponível, então não tinha, mas quer dizer, se um adulto ontem tivesse coronavírus e tinha gente esperando, não tinha vaga para colocar no estado de todos os leitos pactuados pelo SUS. E os particulares também estavam acabando. E olha aí, 81 leitos não foram habilitados, mais 81 leitos pactuados no SUS, justamente quando a gente precisa. Então é a falta de união mesmo, é briga como eu falei, é aquela briga de prefeito com governador, governador com prefeito, prefeito com presidente da República, prefeito ainda xingando o governador. Então, assim, vamos esquecer partido agora, tá? Eu estou falando aqui como cidadão, deputado e como médico. A desunião, eu convido a todo mundo a brigar, sim, contra o coronavírus. Vamos fazer um pacto desse momento pelo Brasil, pelo amor de Deus. Não politizem o vírus. Deixem as suas opções, orientações políticas, convicções para outro momento. Vamos nos juntar, vamos juntar todo mundo, cobrar os gestores, os prefeitos, os governadores, o presidente, para a gente rever os protocolos, para ter medicação para a população, para a gente ampliar o número de leitos. Hoje nós estamos precisando, sim, de mais leitos de tratamento, precisamos ter remédio, a população não tem remédio. Para quem pode comprar, ótimo, vai gastar 500, 600 reais aí do bolso na farmácia tranquilamente no tratamento inicial. Mas imagina o pobre. O ideal é fazer alguns exames laboratoriais, ter acesso à tomografia ou um raio-x no mínimo, mas o ideal é a tomografia. E o pobre vai poder fazê-lo? Então, o poder público tem que ter fazer, como eu falei, testar, saber a realidade, para se preparar, para fazer uma política pública de enfrentamento. Então, convido a vocês, tem muita gente que vai ver, vai começar a criticar, né? Ah, que não sei o quê. Quem critica nesse momento tem um interesse político, tem um interesse ideológico que não convém aqui. O que convém é salvar vidas. E é uma loteria. De repente, quem está criticando hoje pode ter ele ou um familiar com o coronavírus. Não dá para saber. No começo achou que era só doenças de acima de 60 anos. Ah, só vai pegar o pessoal que eles falam de idoso, velho. Aí morreu criança, recém-nascido. Morreu gente que não tinha nenhuma doença. Era jovem, não tinha pressão alta, não tinha diabetes. Então, minha gente, nessa loteria não queira arriscar. Não dá para arriscar. Então, peça à população. Nós estamos num momento sério, precisa de união, responsabilidade, uso de máscara, evitar aglomeração, as regras sanitárias serem estabelecidas, lavar a mão com água e sabão, para quem não pode, o álcool em gel 70%, seguir as orientações. E não é assim, nem todo lugar precisa lockdown, desde que a população respeite as regras. A partir do momento que a população não respeita as regras e a infecção sobe, e eu não tenho mais vaga em hospital, às vezes é necessário segurar. Porque o que eu estou evitando? Que as pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e aí não tem onde ser atendido, vão morrer na rua, vão morrer em frente ao hospital, como o Amazonas. Não tinha onde colocar. As pessoas morreram em frente ao hospital. Eu liguei e conversei com o ex-vice-governador ontem sobre a situação. Lá já estabilizou. Criaram hospitais de campanha, etc. Eu fui lá buscar essa experiência. Mas chegou num momento de aflição. Os profissionais estão tendo que escolher. Isso é cruel para todo mundo, para o paciente, para a família, para os profissionais de saúde. Eu sou médico, eu sei do que eu estou falando. Então, assim, esses 81 leitos foi a desunião, falta de organização e preparo, porque precisava cumprir algumas regras, teve falha de gestão hospitalar municipal, mas, como eu falei, é hora de união, todo mundo está junto para ajudar. Você está tendo dificuldade com o quê? Peraí, eu vou te ajudar aqui agora. O que está precisando? Se organizar para não perder, porque agora é fácil colocar a culpa no outro, agora é fácil colocar a culpa do prefeito, agora é fácil colocar a culpa dos outros. Mas a crítica que nós fazemos não é apontando o dedo como inquisitor, mas sim pedindo, chamando a atenção para a junção, a paz e a união política para o combate ao coronavírus. Ô, deputado, o Brasil já se aproxima aí de 50 mil mortes, o estado de Mato Grosso já está beirando 400 mortes, e nós temos visto pontos de vista diversos e muitas vezes polêmicos e divergentes sobre o tema. O seu colega de parlamento e também colega de profissão médico, Osmar Terra, fala sobre um tipo
de isolamento vertical, outro fala de isolamento horizontal, outro fala de lockdown. E, em meio a isso, há uma discussão entre CPFs e CNPJs. Alguns, principalmente os pequenos e microempresários, que são grande parte da maioria dos que compõem aí a nossa base, a nossa matriz econômica, sofreram bastante, principalmente com o fechamento precipitado e irresponsável por parte de alguns prefeitos, como é o caso aqui do município de Juína, que lá no início ficou fechado durante 45 dias. E agora que se aproxima um momento de maior dificuldade, talvez esses comerciantes não aguentam mais ficar mais alguns dias fechados, sem sofrer os impactos econômicos e, quem sabe, até não conseguir mais abrir as portas. Como que você avalia essa relação CPFs versus CNPJs? Dá para conciliar? O lockdown é a melhor saída? Se houver as medidas, dá para trabalhar? Como é que o senhor avalia essa questão? Exatamente. E por que eu defendo a questão dos testes ampliados? Justamente porque a gente não precisa fechar tudo. Vai depender da ciência. Eu não posso tomar uma decisão por minha cabeça. Eu acho que eu tenho que fechar, beleza, vamos fechar. Não, você tem que ter estudo epidemiológico, tem que ver. O Brasil errou. Lá no começo, a gente tem relato que antes do carnaval começou a ter. Não deveria ter tido carnaval no Brasil, foi o primeiro erro, que aglomerou gente. Tá, mas passou. Segundo momento, a gente viu que o foco foi a região sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Tinha que ter feito um fechamento intenso na região metropolitana, impedir que estrangeiros viessem ao Brasil, porque tudo vem por Guarulhos, fechava e fazia ali, conteria o vírus, a expansão dele no começo. Errou também. Beleza, desunião de governadores e presidência da República. Depois, cada um podia fazer o que queria. O prefeito pode fazer um tipo de decreto, o governador outro. Claro que o Brasil tem diferenças demográficas e regionais e populacionais, mas estudos epidemiológicos, especialistas poderiam e devem apontar a melhor medida. Então, depende desse isolamento vertical horizontal, foi uma discussão, outra discussão que politizaram, perdemos o tempo. Poderia ter feito o isolamento mais rígido em regiões que estavam epidemiologicamente pior, e o Brasil não estaria nessa condição, porque agora está interiorizando o vírus está indo para o interior do Brasil. E aí fecharam tudo, região que não tinha nenhum caso, não fizeram os cuidados, e se eu não cuidar do comércio e da indústria, não tem emprego. Então, para defender o trabalhador, eu tenho que defender quem emprega ele. As relações têm que ser justas e equilibradas. A gente quer que quem gera emprego e renda no Brasil tenha condições para diminuir a burocracia, para gerar mais emprego, e quem trabalha tem que ter a segurança da legislação para que trabalhe dentro das regras, não tenha excesso na relação ao seu trabalho, às suas funções, e algumas funções requerem alguns cuidados para evitar acidentes, etc. e tal. Então, tem que andar junto. Nós temos que, para tratar do trabalhador, tem que tratar de quem emprega. Então, os pequenos comércios, as empresas e as indústrias têm que ter uma atenção especial nossa, e o Brasil tem uma relação totalmente errada, igual a região de Juína. Você veja o que aconteceu há um tempo atrás. Fecharam o Sinaflor, que era o sistema, ficou parado a indústria madeireira e moveleira da região, que por quantos dias, quantos empregos não foi gerado? Eu sou um dos diretores da Frente Parlamentar da Agropecuária. Fomos eleitos ano passado na FPA, uma grande frente parlamentar aqui do Congresso, eu faço parte. E agradeço aos companheiros que nos entraram em contato, né, para falar da situação que aí estava. Era o Paulo Veronese, à época, o presidente do sindicato, a ex-vereadora Salete também, Bergamin, um abraço à família Bergamin, entrou em contato, me passou um ofício, e eu fui atuar, cheguei na AGU, eu e outros diretores, para falar desse absurdo, porque quem tem o Sinaflor é o sistema, quem trabalha na legalidade. O ilegal não tem sistema. Exatamente. Aí eu pego aquela pessoa que trabalha na legalidade, que tem um sistema, que emprega e faço ele fechar. E o ilegal vai lá continuar tirando madeira ilegal. Pelo amor de Deus. É um absurdo essas coisas no Brasil, é o que não dá. É igual com a mineração. Os garimpeiros também, que tinha a cooperativa, né, dos garimpos, e a gente tem aqui os nossos amigos,
não podia fazer quem é legal. O ilegal ele não vai Que respeitar além a de gerar lei. emprego, ele contribui, né? Gera impostos também. Pois Infelizmente, é um jogaram tudo absurdo. na vala comum. O grileiro com o fazendeiro, o madeireiro com o que explora ilegal em terra indígena, enfim. Uma É, grande é irresponsabilidade. é um absurdo. Então, a gente tem que saber que o isolamento, a gente vai depender de como está a situação. E não é pelo número de UTIs. Existe um cálculo epidemiológico que a gente faz para saber como é que está o número de infecção, o índice de infecção. É um cálculo matemático, saber se está em alto risco, em médio risco. Quando está muito em alto risco e não tem condições de atender a população, você pode tomar medidas por um tempo, e aí voltar às atividades medindo. Mas não é para tudo, não é para o Mato Grosso inteiro, não é para o Brasil, é focal, minha gente. Porque senão eu vou sufocar. Porque a gente vê os supermercados funcionando, viu? Funcionando, e essas mudanças de comportamento têm que servir para sempre para nós, para que a gente mude o nosso comportamento. Eu conversei há uns 15 dias atrás, até eu preciso ligar de novo para o sindicato de supermercados, para saber se algum servidor de supermercado tinha sido contaminado. Não tinha. Então, olha só, então é possível você ter medidas, todo mundo usando máscara, usando álcool em gel na entrada, aquele vidro de acrílico separando o caixa do cliente, cada um respeitando os carrinhos sendo higienizados, a sua borda, passando álcool em gel, as pessoas não pegando o produto, pegando só para colocar no carrinho, tendo horário para comprar, sendo rápido na compra, uma pessoa só por família, entrando no supermercado. Tudo isso fez com que andasse bem. Então, tem como funcionar com regras. Só que as pessoas precisam respeitar as regras. Então, senão, não tem como. Agora, não dá para ter cidade tendo festa, tendo churrasco, futebol, todo mundo sem máscara. Tinha na minha região, até uns 45 dias atrás, turista vindo de São Paulo lá. Olha só, absurdo, cara. Então, aí não dá. As pessoas têm que acreditar. No Mato Grosso demorou, e eu vinha falando que ia demorar uns 3 meses, eu usava a seguinte comparação. Fala, gente, quando lança uma moda, uma música em São Paulo, demora quanto tempo para chegar no Mato Grosso? É de 3 a 6 meses. O vírus vai ser a mesma coisa. Se você pegar minhas lives de 3 meses atrás, eu falava isso. Então, não é que a gente quer o mal, mas a gente sabe, a gente tem a ciência do nosso lado. E quando hoje eu chamo a atenção para o tratamento ambulatorial precoce, para que as prefeituras criem o kit COVID com prescrição médica, que tem remédio que já é consenso, por mais que não seja outros, mas que trata a população. Não vamos deixar a pessoa passar mal em casa, sem assistência, e aí ter falta de ar para procurar o hospital. Pode ser tarde demais. Mas isso, minha gente, a gente tem que provocar os gestores municipais, os prefeitos, o governador também, que disse que ia atender, e saúdo a iniciativa do presidente Botelho, que falou sobre isso também, que pediu para o governador, deputado estadual e outros deputados, a Assembleia Legislativa, ele se comprometeu em fazer, mas até agora não vi ele dizendo, né? Mas tem remédio já que pode ser utilizado, por mais que há divergências do consenso, mas o mínimo tem que ter. E a gente tem que levar o UTI para o interior do Mato Grosso. É uma falta que faz, acho que é o momento de investir em hospitais de campanha, mas não hospital de campanha que é tenda, que põe lá, desmonta e leva embora depois. Não, que tem um mínimo de estrutura e depois fique esses equipamentos para a região, para a cidade, para atender. A gente pode sim montar o hospital de campanha agora, no modelo que está aqui em Goiás, em alguns lugares, que eu liguei também. Eu estou ligando, Bill, todas a gente puder ajudar, a gente está ajudando. Que montam rapidamente e esses equipamentos vão ficar depois, vão ficar para atender aquela região. Aí sim é um bom investimento, que você deixa a benfeitoria depois e essa empresa não leva embora. Então, o isolamento, minha gente, a gente precisa ver cientificamente. Não precisa ser esse negócio vertical, horizontal, foi uma discussão política boba que tirou a noção, nós perdemos tempo de ter feito alguns isolamentos pontuais mais corretamente. Aí cada um quis fazer da sua cabeça, porque não tinha uma convergência, não se conversava. Agora chegou um momento de crise no Mato Grosso, que o vírus está aí, está quase em todos os municípios, não tem vaga nos hospitais de enfermaria e UTI, e agora? Agora, em alguns lugares, vão precisar fazer isolamento, sim, mesmo sendo antipopular, mas será necessário. Mas sob a luz da ciência, não do que eu acho, do achismo. A ciência está aí e a discussão de especialistas que podem nos ajudar também tem que ser consultados.
Mas isso aí, deputado. Caminhamos aí para o final da nossa live, nosso tempo já está em cima. E agradecer por esse rico bate-papo, muitos esclarecimentos, com certeza o pessoal que acompanhou, e também agradecer quem tirou um tempo da sua terça-feira à noite para acompanhar a nossa live e ajudou a compartilhar. Então eu agora deixo o espaço aberto para suas considerações finais. E aproveite também, deputado, e mande um alô para o pessoal de Juína e da região noroeste que tem assistindo. Vi pessoas de Colniza aqui, que entraram na nossa live, pessoas de Castanheira, enfim. Então fica aí o espaço para suas considerações finais. Eu saudar todos os nossos amigos da região noroeste do estado de Mato Grosso, muitos amigos em diversas cidades. A gente tinha uma previsão de estar em breve visitando a todos, mas veio a pandemia e a gente respeitou bem, está respeitando as limitações de aglomeração e distanciamento social. Eu agradeço ao Bill, porque a gente usar a tecnologia hoje aqui para fazer essas rodadas de lives ajuda muito a chegar na população, mostrar nosso trabalho e dizer que nós encaminhamos vários recursos para a região noroeste, financeiro, principalmente na saúde, né, que a gente encaminhou, e é importante que esse dinheiro já desde o ano passado foi disponibilizado para a sociedade, através da bancada federal. Em particular, a gente teve também um recurso aplicado na saúde em Juína e outras cidades, mas em especial a todos vocês, o meu abraço a todos, obrigado, cara. Estamos lutando, atento. Percebo uma situação que atingiu a região noroeste da indústria moveleira. Nós estamos atentos, trabalhei, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, agiu, eu sou um dos seus diretores, estive pessoalmente, recebi até um ofício de agradecimento da nova diretoria do Sindicato de Madeireiro e Moveleiro da região noroeste. Muito obrigado a todos vocês. Estamos à disposição de trabalhar pelas pessoas, para quem gera emprego, para quem gera renda e para quem está dentro da lei, principalmente. A Juína, em especial, recebeu de recursos federais R$ 1.548.274 do Fundo Nacional de Saúde, né? Só de medidas provisórias 938/2020, como a gente estava falando, e aprovação da lei, da lei complementar 173 de 2020, que foi o auxílio emergencial dos municípios. Esses valores compõem tanto o auxílio do governo federal, quanto de recursos, todos os recursos federais que a bancada votou, que conseguiu chegar. A gente tem essa disponibilidade depois, quem sabe, de fazer município por município, tem esses valores que foram repassados, e nós vamos trabalhar para chegar mais recursos a todas as regiões, mas o que a gente pede é que tenha uma união política, que o governo do estado leve, que os prefeitos não vão dar conta de montar um TI sozinho, não adianta colocar essa responsabilidade, ampliar a lei, fazer, às vezes, pensar em regiões, a gente fazer hospitais de campanha, do governo e os prefeitos se unirem para comprar medicamentos. A gente fala o kit coronavírus, o kit Covid, é importante, o tratamento precoce. O governador acabou de ter coronavírus, ele percebeu agora o quão é importante o tratamento precoce, está falando sobre isso, porque quem tem dinheiro, minha gente, aquele que tinha dinheiro para pagar o infectologista de consulta de 8, 10 mil reais, porque não atende por plano de saúde, esses aí tratavam com todos esses remédios que os outros criticavam aí logo no começo. Para essa turma que tem dinheiro, né, que paga caríssimo em uma consulta aí, tratamento de 10 mil reais, que vai para o hospital em São Paulo, Israelita, Albert Einstein, Rede Dior em São Paulo, aqui em Brasília, enfim, esses aí, pode ter certeza que vão ser prescritos para eles. Todas essas medicações que nós falamos logo no início, vão fazer todos os exames de acompanhamento. E por que não dá para a população? Você pensar no mais pobre, no mais humilde, classe média, todo brasileiro tem que ter acesso. E se é possível, se não existe um tratamento de consenso ainda, se não existe vacina, por que ficar com teimosia? Por que não usar? Por que não tratar? Se o paciente tem condições de tomá-lo, por que não fazer? Então, minha gente, eu faço um apelo da gente sensibilizar todo mundo para que no Brasil tenha o tratamento precoce ambulatorial. Como eu falei, que a gente possa ter nas prefeituras o mínimo de medicação para iniciar o mais breve possível esse tratamento, mas principalmente a todos vocês. É uma doença muito grave, muito séria. Nós chegamos num momento dramático para o estado de Mato Grosso. Nós só vamos vencer se as pessoas respeitarem agora as medidas. E o que é a profilaxia agora? É o uso de máscara, e agora a gente manda usar máscara com tripla face, com 3 faces de tecido, 3 camadas de tecido. Por favor, usem as máscaras. Por favor, lavem suas mãos com água e sabão.
Isso é o que funciona. Quando eu não posso usar água e sabão, você vai utilizar o álcool em gel 70%. Mas nada melhor que água e sabonete, o sabão simples. Não precisa ser sabão antibacteriano, não, gente. É o sabonete, é o sabão normal, tá? E você lavar a mão bem lavado, 20, 30 segundos, resolve. Manter o distanciamento de 2 metros das pessoas, isso inclusive dentro de casa. Para quem está doente, tem pessoas doentes dentro de casa, se você manter 2 metros de distância e uso de máscara e a pessoa ficar mais no quarto, as outras pessoas da família podem não pegar. Eu estou acompanhando algumas pessoas, eu tive conhecidos que tiveram coronavírus, ele e a esposa e filho não pegaram, porque respeitou isso dentro da mesma casa. Então, pode ter medidas também. E, lógico, que tratou precocemente. Então, todas essas medidas são importantes. Nós vamos fazer nossa parte. Não é momento de fazer festa, não é momento de fazer churrasco, não é momento de ter algazarra, de ter aglomeração de gente. Não é momento disso. Respeitem. Porque depois não adianta ficar cobrando. Ah, porque esses políticos não fazem, não trazem remédio, não vai adiantar se você não fizer a sua parte. Primeiro, faça a tua parte. Isso é bíblico. Depois, a gente vai estar aqui trabalhando, levando recursos e sensibilizando as pessoas que precisam mudar o protocolo. Eu já falei isso há mais de um mês atrás, na audiência pública, aqui no Congresso Nacional, que o protocolo estava errado. Demos diversas entrevistas e você também acompanhou, Bill, em outros lugares, e agradeço por você esse espaço para nós falarmos aqui para toda a região Noroeste, para o Mato Grosso e para o Brasil, sobre que nós estamos errando em não ter o tratamento precoce. Mas, como eu falei, não há um consenso ainda, se tivesse, nós não tínhamos essa discussão, mas os estudos que nós estamos acompanhando demonstram que esta prática é benéfica ao paciente. E a gente não pode se atingir por questões políticas, por lobby de indústria, por interesses outros. O interesse aqui tem que ser salvar vidas. Então, é um momento de união. Peço a todos os gestores que a gente, às vezes, fica investindo milhões de reais em algo e deixa faltar as coisas simples e básicas que poderiam estar tratando as pessoas, e essas pessoas vão agravar. E, como eu falei, se deixar ir para as fases finais da doença, é pior, o risco de morte é muito grande. Então, meus amigos, é um momento de união, onde deixarmos as diferenças pessoais e políticas para o lado e nos unirmos. É uma doença nova, uma doença que veio para mudar o mundo, já matou mais de 50 mil brasileiros. Percebam, é como se fosse uma guerra civil, e se nós não tomarmos cuidado, esses números vão aumentar drasticamente, mas a partir do momento que as pessoas entenderem, se prevenirem, esses números vão diminuir. Porque enquanto não tiver uma vacina, e tem vários testes acontecendo, a doença estará aí pelo mundo. Não tem como evitar se não tiver vacina. Mas nós fizemos nossa parte, nós vamos diminuir o número de mortes. Então, vamos todos juntos nessa caminhada, ouvindo uma união contra o coronavírus e a prol da saúde brasileira. Eu só agradeço a cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Vamos manter as orações, primeiramente é Deus, segundo, fazer nossas partes, nossas regras, e aqueles gestores entendam que está na hora da gente tratar precocemente os pacientes, dar assistência para aqueles que têm sintoma e que os médicos avaliem, prescrevam aqueles que precisam tomar os remédios e possam utilizar o kit COVID. Então, obrigado, doutor Leonardo, ele que é médico, deputado federal e trabalhou na linha de frente da pandemia do H1N1 lá atrás e por isso tem todas as credenciais para falar com propriedade sobre esse tema. Agradeço aí por atender prontamente o nosso chamado, a sua equipe, sua assessoria, o Jardel, que entrou em contato com a gente durante toda a semana para fazer a preparação para essa live, que a gente faz com muito carinho para levar esses esclarecimentos para vocês e a todos que tiraram esse tempinho para assistir. Aqueles que entraram após o início da live, lembrando que ela fica disponível nas duas páginas, Bill Luiz Jornalista e JNA Notícias, e também para quem não tem tempo, talvez de ficar na frente do computador assistindo pelo Facebook, nós temos o nosso podcast, Bill Luiz Jornalista, na plataforma Spotify, e lá você pode também ter acesso aos áudios das nossas lives. Agradecer o apoio técnico da equipe da Abramente, agência de marketing digital, e desejar a vocês uma boa noite e até a próxima terça-feira com mais uma rodada de lives.